Olá, olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olá, gente. Vocês estão me ouvindo? Tô tentando, né, aprender esse negócio de transmitir a minha imagem pela cam e também transmitir a tela do meu computador. Mas tá difícil, gente. Bah, credo, que coisa difícil. Eu comprei uma câmera nova, né? Mas ainda ela não chegou, porque essa do computador é terrível. Ela é péssima. Bah, tá tudo bem? Vocês estão escutando? Vocês estão escutando? Bah, tá tudo bem? Vocês estão escutando? Vocês estão escutando? Oi, oi, Samuca tá ali, Camila, graças a Deus. Então, hoje o nosso papo vai ser sobre um movimento literário que é ainda pouco conhecido, né? É da maioria das pessoas, que é a poesia mimeógrafa. Primeiramente, vocês sabem o que é um mimeógrafo? Lembram daquilo? Vou mostrar para vocês então. Aquela coisa horrenda que é o mimeógrafo. Ó, isso aqui é o mimeógrafo. Né? Quando eu era jovem, né, e eu tinha prova com as professoras, então, né, todas as cópias eram feitas por meio do mimeógrafo. Né? O mimeógrafo, então, é aquilo que faz cópia manual. Ou seja, é algo artesanal, né? É algo assim, mas é que não faz tanta cópia assim. Né? Era bom quando tinha um papel que ele era chamado de estêncil, papel estêncil. Aí um papel lá desse dava para fazer umas 30 cópias, mais ou menos 30, 40 cópias assim. Então o mimeógrafo ele é algo extremamente artesanal e era uma tecnologia, entre aspas, acessível, né, lá, né, lá, né, lá, né, para aquela época, né? Então, o mimeógrafo ele foi utilizado por alguns escritores que eles estavam lá numa época de censura, que era a época da ditadura militar, né? Que após 1968, né, com aquele AI-5, que é o Ato Institucional número 5, que ele caça qualquer direito civil, ou seja, qualquer um poderia ser preso porque era considerado, né, inimigo do governo. Então foi uma época muito assim sombria para as artes, tudo, né? Porque qualquer autor que assim, né, fizesse uma crítica, nem que fosse mínima, já era praticamente, né, eliminado morto, torturado ou posto para fora do país. Então, alguns
poetas, para eles fazerem seus textos serem lidos, eles os copiavam nesse mimeógrafo, né? Nisso aqui, né? Que o mouse está aqui, ó. Então eles faziam cópias dos seus poemas nisso aqui, no mimeógrafo. Vocês conseguiram ver então? Tudo certinho. Tá vendo a tela bonitinho? Cheiro de álcool, a Camila falou certo. Né? O cheiro de álcool. Eu amava cheirar aquelas provas com álcool. Né? Amava cheirar aquela prova com álcool. Então, o mimeógrafo ele tem também a sua história política. E aí nós vamos ver um pouco do que é a poesia mimeógrafa. Vamos primeiro situá-la no tempo. Foi na década de 70, né? Logo após aquele movimento Tropicalia, que eu vou falar dele em outro vídeo, né? O mimeógrafo surge então como uma alternativa para escritores considerados subversivos de eles copiarem seus textos e eles se fazerem lidos. Eu tenho aqui os livros de alguns dos escritores, aqui ó, dessa época, que a poesia deles conseguiu ser reunida, né, graças a Zeus, né, a poesia deles conseguiu ser reunida, então nós temos acesso à cultura dessa época. Então, ó, o que é? Aí eu já falei para vocês. Como é que se fazem as cópias por mimeógrafo? Com álcool e com aquele papel estêncil, e aí a cópia era feita de forma manual. Por que os poetas, por que os poemas eles eram impressos assim? Porque eles estavam fora do círculo de consumo. Por quê? Porque todas as grandes obras que eram lançadas, né, por grandes, né, editoras, elas tinham que passar pela censura, né? Jornais também. Todos os textos feitos lá na época, né, eles eram o quê? Eles eram antes lidos por um censor que aprovava ou não um texto para ser publicado lá no dia seguinte. Por causa disso que vários jornais brasileiros tinham partes deles que se encontravam o quê? Receita de bolo, poema. Por quê? Porque eram partes que foram censuradas pelos censores da ditadura militar. Né? Então vocês verão, assim, ó, caso vocês consigam cópias, né, de um jornal lá dos anos 60, 70, vocês vão ver que do nada ali aparece uma receita de bolo. Então vocês já vão olhar e dizer, aqui foi uma matéria que foi censurada. Certo que foi censurada. Né? Ou aparecia assim, né, Camões ali no meio do jornal. Porque foi censurada. Né? Então esse símbolo que está aí, ó, eu vou passar com o mouse aqui, ó, seja marginal, seja herói. Essa palavra marginal não é no sentido aqui de maloqueiro, como hoje falar, porque o cara é um marginal. Não, o sentido aí é de à margem, ou seja, à margem das grandes impressões. Ou seja, aquelas pessoas que, para elas serem lidas, né, sem censura, então elas imprimiam seus textos de forma artesanal. Né, de forma caseira. Né? Pegavam ali um mimeógrafo e uma máquina de escrever e dá-lhe impressão dos poemas. Né? E eu vou trazer também um exemplo de censura que foi driblada por causa da inteligência de certos redatores. Aqui, ó. Isso aqui é a capa do Jornal do Brasil em 1968. Vocês estão vendo ali, ó, logo ali acima, ó, governo baixa ato institucional e coloca Congresso em
Recesso por tempo ilimitado. O que significa? Coloca Congresso em recesso. Não tinha mais Congresso. As coisas vinham diretamente do presidente ditador. Se ele falasse, mas que o salário mínimo vai ser tanto, não tinha como hoje aquele jogo de oposição que quer um salário mínimo maior. Não. Era tudo que o presidente falava e todo mundo tinha de aceitar por causa disso, por causa do Congresso que estava em recesso. Vocês estão vendo então que o ato institucional número 5 fechou o Congresso, ou seja, acabou com qualquer tentativa de diálogo com o governo. Era tudo vindo de cima para baixo, sem alternativa de contestação. E também todos os nossos direitos foram cassados. Como assim? É o nosso direito de ir e vir. Isso aí não tinha mais. Tinha toque de recolher. Tal hora, se tu fosse pego na rua, tu serias preso. Tu irias para uma delegacia. Era bem assim. E ali, logo após essa manchete bombástica, o redator do Jornal do Brasil colocou ali no cantinho o boletim meteorológico. Vejam só como ele usa as metáforas para mostrar que nós estávamos nas trevas nessa época. Tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. Máxima 38 graus em Brasília, mínima de 5 nas Laranjeiras. O tempo negro. Aqui o tempo negro ele pode ser um dia de tempestade, mas também o quê? Um tempo sem esperança, um tempo sem liberdade. Temperatura sufocante, ou seja, a falta de liberdade sufocava as pessoas. O ar está irrespirável por causa disso aqui, por causa do ato institucional número 5, que fez com que todo mundo tivesse medo. Era um medo generalizado. O país está sendo varrido por fortes ventos, ou seja, a opressão policial. Porque era muito comum alguma sala de teatro ser invadida pelos militares. Não era algo assim fora do comum. Era bem comum, assim, os atores estavam ali, ensaiando uma peça e aí do nada batia os policiais ali falando, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão tramando aí? Olha, chegando o Pablito, a Letícia, meus lindos, maravilhosos, vocês estão entendendo tudo, meus amores? Vocês viram que essa época era uma época sombria. E há pessoas que querem isso de volta. Complicado, Mas, fazer o quê? Ainda bem que a gente vive numa democracia. Mas isso aí é contra a Constituição, vocês sabiam? Nós apregoarmos a volta da ditadura militar. Isso aí é um crime. Isso aí é um crime constitucional. Mimeógrafo. Isso aí é um crime constitucional, então não dá para a gente falar que quer a ditadura de volta. As pessoas protestam em uma democracia, mas não podem protestar numa ditadura. Então a gente vai voltar ali para o nosso texto. Aí depois é mimeógrafo. Ok. Aí os grandes nomes da poesia mimeógrafo. Esse é o Paulo Leminski. Ele é um poeta super fantástico, maravilhoso. E ele não é só um poeta destaque.
é da poesia mimeógrafo. Ele é também destaque no haikai, que é um poema de só 3 versos, que ele é de origem japonesa, né? E o Paulo Leminski, ele foi fantástico neste sentido. Temos o outro ali, que é o Ali Salomão, que eu tenho o livro dele, eu tenho o livro do Paulo Leminski, só que eu esqueci de pegar, e eu não vou me levantar para pegar, para não deixar vocês sozinhos. Aqui, ó, esse aqui é o do Ali Salomão. Né, o Ali Salomão, maravilhoso. Tem a Ana Cristina César, que eu tenho o livro dela aqui. Tem o do Torquato Neto, que está nessa coletânea aqui também, que tem outros poetas dessa época. E tem um que não está aí, mas que eu gosto bastante, que é o Chacal, que ele ainda está vivo. Claro que o nome dele não era Chacal, né? O nome dele era Ricardo de Carvalho Duarte. Então aqui tem toda a poesia do Chacal, de 1971 até 2016. Temos então uma outra característica de todos esses autores dessa época. Eles eram extremamente imersos na música popular brasileira. Muitos deles eram compositores também de rock da época. Né? Vários deles têm músicas extremamente boas que eu já trabalhei em aula até. Né? Então é bem interessante a gente ir atrás desses autores. Então, ó, o primeiro ali, nós vamos começar com o Paulo Leminski. Nós vamos ler 2 poemas dele super curtinhos. E assim, ó, essa era uma das características das poesias dessa época, né? É da poesia mimeógrafo. Eram que os poemas eles eram curtos. Curtos e também em uma linguagem coloquial, ou seja, algo que é facilmente entendido por todo mundo. Né? Então, Paulo Leminski ele foi um poeta paranaense, né? Tem o bigodão assim, ele é bem, né, exótico. Então, Paulo Leminski, ele nasceu em 1944 e ele morreu em 1989. Então, ó, o primeiro poema que eu selecionei aqui, ó, Incenso fosse música. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Olha só que poema super fácil, mas ele encerra muita coisa por trás ali. Ó. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. O que ele quis dizer com esse poema? Que nós, né, na nossa ânsia de sermos, né, é o que nós somos mesmo, isso aí é algo tão bom que vai nos levar a ser mais até, né, do que nós somos. Né? Ou seja, aqui ele prega o quê? Ele prega que nós sejamos nós mesmos, que nós sejamos originais. Aqui, ó, um outro poema do Paulo Leminski. Ó. Aqui, nesta pedra, alguém sentou, olhando o mar. O mar não parou para ser olhado. Foi mar para tudo quanto é lado. Então, ali, ó, nós temos uma outra característica da poesia mimeógrafo. Ela é sintética. O que significa uma poesia sintética? Ela é curta, mas ela é densa, né? E também ela não é o que? Prolixa, ou seja, ela é feita em uma linguagem coloquial. Ó. Aqui nesta pedra, alguém sentou olhando o mar. O mar não parou para ser olhado, foi mar para tudo quanto é lado. Ou seja, que as coisas maiores, elas não param. Elas, né, arrastam consigo tudo que está na frente delas. Isso que esse poema ele quer dizer. Né? O Paulo Leminski ele é fantástico. Eu tenho, né, a obra completa dele. Vale muito a pena ter, porque ele é um poeta que te força a pensar muito. Principalmente quando ele
faz os haikais. Próximo poeta é o Ali Salomão, desse livro aqui, que eu mostrei para vocês. Aqui é a obra completa dele, né, do Ali Salomão. Então vamos lá para o seu Ali. Mas por enquanto, gargalhar da irrealidade da morte, gozar, gozar e gozar a exuberância órfica das coisas em riba da terra debaixo do céu. Esse já é um poema um pouco mais complexo, porque ele já pega o quê? Ele pega assim, conceitos até da mitologia grega, como essa palavra aqui que eu estou selecionando com o mouse, ó, órfica. O que é órfica? Órfica vem de Orfeu. Orfeu, lá na mitologia grega, era quem? Era filho de Apolo, o deus da boa forma, o deus da ordem, o deus das coisas bonitas. E o Orfeu, ele ganhou do pai dele, né, que era o deus Apolo, uma lira. Uma lira é uma harpa pequena. E o Apolo, ele era considerado o maior músico, né, lá da época, né? Tanto que quando ele tocava, os pássaros paravam, as árvores se curvavam para assim, ouvir, né, o seu som, né? E ele se casou com uma moça belíssima chamada Eurídice. Só que a Eurídice era cortejada por outro homem. Eu esqueci o nome dele, né? Não lembro agora. Então, de tanto ela escapar desse cara, ela tropeçou e ela pisou numa cobra. E ela morreu, porque a cobra a picou. Aí o Orfeu ficou desesperado, sem a sua amada, e num arroubo de saudade, o que ele fez? Ele foi até o mundo dos mortos, até a terra de Hades. Aí ele, com a sua lira, ele fez com que o barco de Caronte o levasse até lá. Aí ele passou pelo Cérbero, que é aquele cão de 3 cabeças, né? Que ele guarda o mundo dos mortos, lá na mitologia grega. E aí o Cérbero, com a lira de Apolo, ficou mansinho. Aí Apolo entrou no mundo dos mortos. Ok. Aí o Hades, quando viu um cara vivo entrando ali, ficou pé da vida. Disse, o que tu quer aqui? Aí o Orfeu, eu vim buscar o meu amor, o amor da minha vida. Aí ele tocou e até Hades ficou bonitinho, assim. Ai, tá, leva então. Tá tocando tão bem aí, tá, leva. Só que com uma condição. Ele ia guiar a sua amada até o mundo dos vivos, ela atrás dele, só que ele não poderia virar para trás para vê-la, porque senão ela ia continuar lá no mundo dos mortos. Aí tá, foram. Caminharam até a saída do inferno, né? Mas é do mundo lá inferior. Só que aí o Orfeu tava com dúvida, tava com saudades, tava com muito amor ali transbordando. Aí antes de eles chegarem ali à Terra, ele olha para trás e a Eurídice, ela vira fantasma de novo e ela fica presa ali no mundo dos mortos para sempre. Ele chega à Terra desconsolado, destruído. E ele fica em luto eterno pela sua amada. Aí outras deusas, né, ficavam cortejando ele, né? E aí, tu é bonitão, tu toca bem. Por que a gente não pode ter um lance aí? Só que aí ele diz que não, eu amo só uma pessoa, amo uma pessoa, eu vou ficar com ela. E aí elas decretam a morte dele. Né? Tu sabe, né? Quando alguém fica despeitado, meu Deus, some. Né? Exilda, oi amore. Então, aí ele morre e enfim ele se encontra com a sua amada e vive para sempre com ela. Então, ó, exuberância órfica aqui quer dizer o quê? Né? Órfico aqui quer dizer alguém que tem o dom da arte, alguém que tem o dom da música, principalmente, né?
Então ele pega aqui, ó, gargalhar da irrealidade da morte. Isso aqui é um petardo contra a ditadura militar. Gargalhar da irrealidade da morte. Ou seja, nós que somos das artes, nós temos tanta coisa bela para ver que a morte acaba sendo algo irreal. Algo que não faz parte de nós, né? Então é isso que ele quis dizer. Claro que essa poesia passou porque os militares não eram lá muito inteligentes, não são muito dados à cultura, né? Portanto, várias coisas passaram, como eu mostrei para vocês antes, né? Lá daquele boletim meteorológico lá, que passou tranquilo, porque os militares não sabem as figuras de linguagem. E aí, mais um pensamento aqui do Ali que eu coloquei, ó. Se todas as coisas nos reduzem a zero, é daí do zero que temos que partir. Ou seja, aqui ele prega o quê? Esperança. Né? Que embora a ditadura militar e também certos governos toscos, eles nos deixem, né, destruídos, eles nos deixem sem fé, sem força, mas é a partir desse zero que nós temos que dar a volta por cima. Então, o Ali Salomão, ele era baiano, né, cineasta, ele também trabalhava com filmes, coisas assim, né, e ele morreu não faz tanto tempo assim, ó, 2003. Ana Cristina César, sou apaixonado pela Ana Cristina César. Além de ser uma poeta e também de ser uma mulher super engajada na época, contra a ditadura, coisa assim, ela também era professora universitária da área de literatura. Né? A Ana Cristina é uma das minhas prediletas da poesia brasileira do século XX. Esse livro aqui, ó, tem a poesia toda dela, né? Que foi reunida pela primeira vez nesse volume único aqui. É da Companhia das Letras. Então eu trouxe 2 poemas da Ana Cristina César, também ó, nasceu em 1952 e ela morreu em 1983. Diz ali, ó, apaixonada, saquei minha arma, minha alma, minha calma, só você não sacou nada. Vocês viram que ela brinca com termos militares, né, com termos, né, bélicos, para por isso sob o amor, sob a coisa mais lírica. Então, né, como toda poeta dessa época, ela era minimalista, sintética, mas extremamente metafórica, né? Porque a metáfora é que protege muito escritor de governos toscos. Aí outro poema que eu coloquei dela ali, ó. Tenho uma folha branca e limpa a minha espera. Mudo o convite. Tenho uma cama branca e limpa a minha espera. Mudo o convite. Tenho uma vida branca e limpa a minha espera. Vocês veem, ó, esse poema ele faz o quê? Recurso de anáfora. O que é anáfora? É quando tu repete uma estrutura sintática. Ó, todos os últimos versos de cada dessas 3 estrofes aqui, eles são os mesmos. Isso é uma anáfora, né? A anáfora faz com que a mensagem ela seja apreendida de forma mais intensa. Ó, tem uma folha branca e limpa a minha espera. O que isso quer dizer? Que ela está pronta para criar. Tem uma cama branca e limpa a minha espera. Ela tem onde dormir. Tem uma vida branca e limpa a minha espera. Aí, por fim, ela faz o quê? Ela faz uma gradação. O que é uma gradação? É quando tu colocas elementos em uma série ascendente. Ou seja, pega algo menor e põe até o algo maior. Ó, tem uma folha branca. A folha, depois ela tem a cama, depois ela tem a vida. Vocês estão vendo que a coisa está ascendendo, que a coisa está subindo, né? Então a Ana Cristina César ó, tem uma vida branca, ou seja, ela vai criar a sua própria vida, né? Tá tudo tranquilo, gente? Vocês estão entendendo? Eu adoro fazer, né, análise de
poema, porque a linguagem poética ela é muito complexa, né? Mas vocês estão entendendo? Deixem os comentários aí, gente. Qualquer dúvida, vocês lasquem um comentário aí. Vamos lá, gente, mostrem um comentário. Vocês gostaram é da Ana Cristina? Ela é ótima, né? Maravilhosa. E o Torquato? O Torquato, desses que eu selecionei aí, ele é o que tem a história mais trágica, porque ele se suicidou. O Torquato, ele viu seus amigos, né, Caetano, Veloso, né, Gilberto Gil, serem postos para fora do Brasil. Ele também foi posto para fora do Brasil, né, exílio. E aí ele voltou pro Brasil e ele sentiu aquela opressão da ditadura muito forte. E ele era muito sensível e ele se entregou ao álcool. Então, ele tava bicho, ele assim falava cheio assim de gíria, sabe? Bicho, sabe como é que é? Esses caras estão só fumando, estão só em casa e não fazem nada para mudar. Ele queria, que toda a classe artística ela se colocasse em prol da liberdade. Mas boa parte, né, é dos escritores, né, dos pintores, coisas assim, eles estavam com medo, né, porque vários, né, foram postos para fora do Brasil e também vários morreram. Então, Torquato ele foi se isolando cada vez mais quando ele voltou para o Brasil, lá por 1970. Então, aí ele... E o Torquato ele é um dos principais compositores brasileiros também. Vocês podem jogar no YouTube várias músicas cuja autoria é do Torquato Neto. Vamos ler então 2 poemas do Torquato aqui, ó. Quando eu nasci, um anjo louco, muito louco, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, torto, com asas de avião. Eis que esse anjo me disse, apertando a minha mão, com um sorriso entre dentes, vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Esse poema ele é uma paráfrase de um outro poema também bastante conhecido. Lembra? Do Carlos Drummond de Andrade. Quando ele nasceu, um anjo torto disse para ele, vai, Carlos, ser goste na vida. Lembram desse poema? Né, do Carlos Drummond de Andrade. Então ele faz uma releitura do Carlos Drummond de Andrade e aí ele faz algumas coisas assim que ele prega o quê? Que não era mais aquela parte da cultura super comportada ou também clássica. Ó. Não era um anjo barroco. Vocês já viram aqueles anjinhos de enfeite que eles são cheios de detalhes, eles são com umas carinhas super fofas, super bem feitinho. Então isso aí é um anjo barroco. Ele é um anjo que tem aquelas feições bonitas, aquelas coisas fantásticas, né? Aquelas coisas bem assim, né, cuidadas, assim cheia de detalhes. Então não era um anjo desses. Era um anjo assim que nem um jovem da época, né? Um jovem louco aí, também louco de droga, louco, né, drogado, loucão mesmo. Então ele disse assim, ó, vai bicho, era a gíria. Bicho é o cara, assim, ó, vai bicho. Vai desafinar o coro dos contentes. Os contentes era uma indireta para aquelas pessoas que não criticavam aquela época. Como hoje, né, que nós estamos em um período sombrio também, de tosquice, né, e de desprezo pela cultura, e há pessoas que acham que não é tanto assim. Esse aí é o tal do coro dos contentes, né? Aquelas pessoas que acham que não está tão ruim assim. Imagina se tivesse. E é outro poema dele, ó. É preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo, uma vontade, uma certeza, uma qualquer esperança.
É preciso que alguma coisa atraia a vida, ou tudo será posto de lado, e na procura da vida a morte virá na frente e abrirá caminhos. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço, ou a dignidade humana se afirmará a machadadas. Vocês estão vendo ali, né, o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que não é só o alimento de comer, né, que o povo tem que ter. É o quê? Vontade, certeza, esperança. Então esse poema ele é algo que é bastante, né, sintomático, é da época da ditadura militar. É algo bem complicado dessa época. O Cacaso, eu adoro o Cacaso. Cacaso é maravilhoso. Cacaso era apelido, claro, porque ele era chamado, porque o nome dele é Antônio Brito, né? O Cacaso também, ele é um dos maiores compositores da música popular brasileira do século passado, né? Cacaso, então, ele tem vários poemas assim muito loucos. Ele brinca muito com o amor, mas também ele tem poemas bastante contundentes contra a estrutura social brasileira. Então, ó, Happy End. Muitas vezes, né, os nossos escritores assim colocavam títulos em inglês como assim, né, marcação de uma crítica, né, que nós somos colonizados pelos Estados Unidos, né? Vários poetas dessa época fazem isso. Então, ó, Happy End. O meu amor e eu nascemos um para o outro. Agora só falta quem nos apresente. Não é para rir um poema desse? Fantástico. Ou seja, aqui ele faz uma crítica às almas gêmeas, né? Que todo mundo diz que há uma alma gêmea nossa, só que falta o quê? Alguém que una essas almas gêmeas. É muito bom esse poema. E tem um outro ali que é mais crítico, que é mais, né, de causação mesmo. É Logias e Analogias. Ó, no Brasil... Deixa eu tirar aqui, ó. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Só deixa eu tirar o meu rosto dali da frente, né, do poema para vocês perceberem, para que vocês o percebam melhor. Deixa eu voltar aqui. Pronto, melhorou ali, gente? Para que vocês leiam o poema do Cacaso. Ó, no Brasil, a medicina vai bem, mas o doente ainda vai mal. Qual o segredo profundo desta ciência original? É banal, certamente. Não é o paciente que acumula capital. Olha só que poema fantástico. E também ele é um poema atualíssimo. Ó, a medicina vai bem. Por quê? Todas essas indústrias que fabricam, né, medicamentos ou assim, né, equipamentos médicos, elas estão cada vez mais ricas. Mas o doente permanece doente, né? Estranho isso, né? Parece que, né, a medicina sempre assim, né, é criando curas, mas só que as doenças estão cada vez maiores também, né? Ó, qual é o segredo profundo dessa ciência original? Aqui ele está sendo até de certa forma irônico, porque depois ele vai dar a resposta. Ó, o segredo profundo não é tão profundo assim. Ele é banal. Ou seja, banal é algo que é fácil de ser entendido, é algo que é comum. É banal. Certamente não é o paciente que acumula capital, ou seja, o paciente somente gasta. Porque quem acumula são as empresas farmacêuticas e toda essa horda do mal aí. Tranquilo, gente? Então a nossa apresentação sobre a poesia mimeógrafo está por aqui. Vamos encerrar então. O que vocês acharam? Né? Gostaria da
opinião de vocês dessa parte da poesia marginal. Hesíoda, muito verdadeiro, com certeza. Com certeza. Agora, então, vocês podem ir atrás desses poetas, que eu sempre falo mais dos poetas, e eu coloco na obrigação de vocês de irem atrás. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse livrinho aqui, ele é um livro que não é muito caro, tá, gente? Ele é uma coletânea. Ou seja, ele pega os melhores poemas desses autores, né, que eu falei. Né, desses autores, né, de que eu falei. Ele tem poemas da Ana Cristina César, Cacaso, Paulo Leminski, Torquato Neto, o Ali Salomão. Né? Ele é um livro barato até. Eu comprei esse livro em 2015, quando eu ainda estava na faculdade de letras. Né? Não, eu já não estava mais na faculdade de letras. Eu estava já no mestrado. Estava no mestrado já. Estava no mestrado, então aí eu fiz uma aula, acho que com o professor Fischer, uma coisa assim. E aí nós falamos sobre essa poesia de contestação social. Ai, que bom que vocês adoraram, gente. Fico feliz, tá bom? Um beijo. Até a próxima live. Daqui um tempo eu vou ter uma câmera melhor, tá, gente? Vai ser uma câmera nítida, uma câmera em alta definição que eu comprei, mas ainda não chegou, porque os correios estão meio devagar, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença e também pelos comentários, tá, gente? Um beijo. Tchau, tchau.